Em meio ao caos das guerras elementais de 7 dias, que eliminaram 3/4 da humanidade, uma criança órfã foi encontrada no campo de batalha e resgatada antes de morrer de fome. No entanto, sua mente já estava destruída, e ele até perdeu a capacidade de dizer seu próprio nome. Mas, embora fosse difícil no começo, as duas garotas começaram a cuidar dele como se fosse seu próprio filho, ensinando-o lentamente a falar novamente. Então, quando ele finalmente conseguiu dizer a palavra Ray, a loira percebeu que ele havia acabado de dizer o nome dele, e lhe disse que o nome dela era Lydia, fazendo-o repetir após ela. Mas quando Carol pediu para ele dizer o nome dela, ele a chamou de Pateta Rosa, fazendo Lydia rir porque ele sabia como tratar essa garota inútil. Mas ambos o viram sorrindo pela primeira vez desde que chegou aqui. Mesmo assim, Lydia sabia que o tempo deles ia acabar em breve, já que os generais não permitiriam que uma criança vivesse entre soldados. Mas quando Carol descobriu, ela começou a gritar que poderia alimentar Ray e até levá-lo para passear. No entanto, quando perguntaram a Lydia o que ela queria fazer com ele, ela viu que Ray estava escutando a conversa, então pediu a ele que decidisse seu próprio futuro. Naquele momento, ele segurou a mão de Lydia dizendo que queria ficar ao lado dela. Ao ouvir essas palavras, Lydia o aceitou como aprendiz, transferindo sua divindade de feiticeira da lâmina de gelo para ele. Nos 6 anos seguintes, os militares explorariam seus poderes quebrados para nivelar campos inteiros, e Howard começou a treiná-lo para se tornar o soldado super mais frio do mundo. Ele se tornou um pai para Ray e até jurou que sacrificaria sua vida por ele. Mas durante a batalha final na guerra, Howard foi baleado diante de seus olhos, e o trauma de ver seu pai morrer novamente começou a quebrar sua mente. Mas quando ele se virou e viu o corpo sem vida de Lydia, seus poderes inatos de Deus do Gelo se ativaram, liberando o feitiço proibido superaquecimento enquanto uma enorme cúpula de gelo encapsulava todo o campo. Embora Lydia estivesse apenas paralisada, Ray visitou o túmulo de Howard naquela noite, jurando que enquanto viver, nunca esquecerá seu pai. 10 anos depois, no seu primeiro dia na Academia Arnold, uma garota inútil com seios enormes foi salva de cair por Ray, e ele pediu desculpas porque era seu primeiro dia ali. Mas quando perceberam que ele deveria ser o novo aluno transferido comum, ela gritou de nojo ao desmaiar ao tocá-lo. Nesse momento, um cara que parecia estar lutando contra um vício quase socou o rosto de Ray por ser um comum, mas quando ele tentou revidar, uma garota gritou para parar naquele momento. Ela era Amelia Rose, a filha da mais alta das 3 famílias nobres. Então, depois que Al se afastou com seus capangas, ela parabenizou Ray por se tornar o primeiro comum a frequentar a academia deles, prometendo que sempre o protegeria. Durante sua primeira aula, a raiva de Al continuou crescendo, porque havia um ordinário entre eles. Mas os flashbacks da guerra começaram a encher a mente de Ray, até que a senhorita Grey jogou seu giz que explodiu em seu rosto, dizendo-lhe para prestar atenção. Ela explicou que neste mundo, os feiticeiros são classificados em 5 classes. No entanto, apenas 7 grandes feiticeiros existem a qualquer momento. Mas o mais forte entre eles, o herói da guerra elemental e o feiticeiro da lâmina de gelo, havia desaparecido após derrotar todo o continente oriental. Enquanto ela continuava falando, Al se perguntava por que um ordinário repugnante estava entre eles quando estavam se esforçando para se tornarem grandes feiticeiros. Mas, embora todos concordassem, a senhorita Grey gritou que apenas aqueles que passassem no exame poderiam assistir, independentemente de seu status de nobreza. Para o primeiro exercício, Grey revelou que havia 4 categorias diferentes de matéria e continuou a processar o código dos dados do mundo até manifestar um buquê de rosas de cristal. Esses eram os fundamentos da magia. Mas depois de apagá-lo, uma garota se perguntou se usava código antimaterial, mas Grey revelou que ninguém no mundo era capaz de usar magia antimaterial. Enquanto ela dizia à turma para praticar a invocação das rosas de cristal, Amelia conseguiu usar seus poderes para criar uma rosa de gelo em sua mão. No entanto, Ray só conseguiu invocar um pequeno cubo de gelo que era tão inútil quanto seu rosto, fazendo Al jurar que acabaria com sua vida inútil. Assim que a aula terminou, Ray seguiu a garota feia até a biblioteca, dizendo a ela que também estava interessado nas teorias antimatéria de Lydia, e pediu desculpas por não ter se apresentado primeiro. Então, depois de se apresentar como Alyssa, ela revelou que idolatrava Lydia durante toda a sua vida. Então, quando Ray disse que também a amava do fundo do coração, a empolgação de Alyssa fez seu chapéu cair. Quando ela se desculpou por se deixar levar, ele se perguntou por que ela esconderia seu lindo cabelo. Então ela revelou que todos sempre a intimidaram por causa de suas orelhas de meio-elfo. No entanto, Ray achava que elas a tornavam ainda mais bonita do que Afrodite. Mas quando ela ficou embaraçada e pensou que ele era maduro, ele se lembrou de Howard lhe dizendo essas mesmas palavras. Quando voltou para o dormitório, seu colega de quarto estava esperando para conhecê-lo o dia todo, revelando que seu nome era Eve Armstrong, e que ele não era como os outros nobres idiotas, pois havia apenas uma coisa em que ele acreditava. Enquanto apertavam as mãos, a força do aperto fez ambos perceberem que eram iguais, então tiraram as roupas para mostrar seus músculos Giga Chad, felizes por se tornarem irmãos de musculação.
Na manhã seguinte, Ray estava em sua corrida de 30 milhas quando o vento de sua corrida quase levantou a saia de uma garota, então ele voltou e pediu desculpas por não correr mais rápido. No entanto, ela achou incrível que ele conseguisse correr tão rápido de manhã e se apresentou como Rebecca Bradley. Enquanto caminhavam para a escola, Eve revelou que Rebecca era a filha da segunda família real mais importante, mas disse para ele ter cuidado com ela e Amelia. A caminho de encontrar o diretor da escola, outra garota inútil esbarrou nele, mas desta vez ela era mais plana que uma prancha de surf, então Ray pediu desculpas por ela não ter nada para amortecer a colisão. No entanto, ele disse que estava feliz por conhecer uma encantadora dama de tranças, deixando-a contente por ele saber onde olhar, então ela se apresentou como a garota que era amada pelas próprias tranças, Clarice Cleveland. Embora Ray nunca tivesse ouvido esse nome de família antes, o mestre da sedução disse que devia ser uma família bonita só de olhar para ela, e ela pensou que seriam amigos próximos antes de lembrar que tinha que correr para algum lugar. No escritório do diretor, ele se curvou para Abby, já que ela era sua coronel anterior, mas ela esperava que ele aproveitasse sua vida normal aqui, enquanto se lembrava de todos os momentos que passavam juntos. Quando a escola terminou, Ray se preparou para duelar contra Al, e assim que a luta começou, Ray aparou a espada dele e a forçou ao chão, terminando a luta naquele instante. No entanto, quando Al correu de volta para eliminar Ray, ele golpeou sua espada no ângulo exato para destruir a madeira, fazendo Al cair no chão. E Abby ficou feliz em ver que o feiticeiro da lâmina de gelo estava aproveitando sua vida de estudante. Mais tarde naquela noite... Hey yo, what the fuck? Depois de engolirem shakes de proteína um do outro, Ray revelou que queria se juntar a dois clubes diferentes, mas quando Eve pensou que seria impossível, Ray revelou que tinha um plano secreto. No meio de uma academia de ferro, um grupo de homens musculosos aguardava a chegada de Ray. Então Eve e os outros membros perguntaram por que ele era digno de se juntar ao clube de pesquisa ambiental deles. Todos eles achavam que ele era magricela e não tinha massa suficiente, mas quando o líder mandou ele tirar a roupa, Ray mostrou seu corpo musculoso e se expandiu para mostrar a verdadeira extensão de sua massa. Um deles achou que ele era tão grande que tinha que pagar impostos sobre aquelas abdominais, então Ray revelou que treinou nas florestas Backwood, mostrando sua licença de caçador de ouro, provando que é um dos mais poderosos fisiculturistas vivos. Então o líder o convidou para se tornar parte do clube de pesquisa deles, e todos os homens começaram a gritar, porque o clube deles era literalmente um asilo mental. Alguns minutos depois, Ray entrou em uma sala cheia de garotas inúteis, e Rebecca era a líder delas. Então ele revelou que estava interessado em se juntar ao clube de plantio de flores delas, porque mesmo nos campos de batalha mais mortais do mundo, ele seria capaz de encontrar uma flor florescendo. No entanto, a garota mais feia entre elas achou que Ray estava apenas se juntando para seduzir Rebecca. Então, vendo como todos estavam céticos sobre ele ser também uma pessoa comum, ela decidiu deixar Dina ser a responsável por avaliar seu valor. No topo do telhado, ela revelou que seu teste era limpar todo esse espaço dentro de uma semana, e desejou-lhe sorte. Mas ele achou que o rosto feio dela é que precisava de sorte. Durante seu primeiro dia, ele começou a arrancar as ervas daninhas para limpar o campo, mas Dina continuou espionando-o. Agora que todas as ervas daninhas foram removidas, Ray começou a consertar o solo, e Eve desejou ser a enxada sendo arada por Ray. Mas Alyssa desejou que ele plantasse uma semente dentro de seu solo fértil. No terceiro dia, ele começou a colocar o cimento e os canais para criar paredes para os diferentes tipos de flores. Todo o trabalho duro estava agora feito, mas Rebecca veio e deu-lhes uma torta de creme de morango, dizendo que negociou com a escola para tê-las, já que era a presidente do conselho estudantil. Ao ouvir essas palavras, Ray achou que ela era incrível, mas ela não conseguia parar de olhar para os braços enormes dele e perguntou se podia tocá-los. Então, quando ele permitiu que ela os segurasse, ela ficou maravilhada porque era a parte masculina maior e mais dura que ela já tinha segurado. Enquanto ele lhe contava que treinou nas florestas remotas, Amelia os observava. No quarto dia, Ray terminou o jardim, então Dina disse relutantemente que ele passou, e Rebecca o acolheu no clube deles. No dia seguinte, na aula, o professor Gray revelou que eles teriam seu exercício prático na floresta Kafka, e que precisavam formar grupos de 4 antes disso. No entanto, Rosie estava preocupada que Ray ficasse sozinho. Mas ao lembrar das palavras de Abby dizendo-lhe que um espião havia se infiltrado na escola deles, ele se perguntou o que deveria fazer. Nesse momento, Eve pediu para se juntar ao grupo dele, mas quando Ray disse que não era bom com feitiçaria, Eve achou que estava tudo bem, porque seu corpo faria qualquer varinha explodir. Enquanto ele procurava por quem mais se juntaria ao grupo, ele se aproximou de Alyssa e pediu que ficasse com eles. Mas quando ela pensou que era tão inútil quanto uma torradeira, Ray disse que ela era a torradeira de que precisava, porque ele queria levar.
Depois que ela concordou em se juntar ao grupo, Emilia se perguntou se ainda havia uma vaga, mas Ray disse que planejava preencher a vaga dela desde o começo. Todos os perdedores inúteis ficaram chocados, especialmente aquele que acabou de voltar da reabilitação. Dentro da floresta, o professor explicou que eles precisavam chegar ao centro da floresta dentro de 24 horas, enquanto coletavam o máximo de selos possível dos monstros escondidos na mata. Quando o sinalizador disparou, Ray e seu grupo começaram a correr para dentro da floresta. Mas depois de algumas horas de viagem, um monstro quase cortou a cabeça de Alyssa antes que Ray a salvasse. Assim, ao assumirem suas posições de batalha, Ray avançou e cortou a abelha ao meio com um único golpe, permitindo que encontrassem seu primeiro carimbo. Quando a noite chegou, Amelia se perguntou onde ele aprendeu todo o seu conhecimento de sobrevivência e suas habilidades com a espada quebrada, enquanto começava a se perguntar se ele realmente aprendeu tudo isso em florestas remotas. No entanto, ouvir essas palavras o lembrou de que essa floresta era um paraíso comparado ao campo de batalha de onde ele veio, e ele se perguntou se realmente era certo ele aproveitar a vida quando todos os seus camaradas morreram. Quando todos notaram sua tristeza, ele mentiu, dizendo que estava apenas cansado. Algumas horas depois, enquanto eles dormiam, Ray ficou acordado para vigiá-los, lembrando-se de seu mestre dizendo para ele aproveitar a vida normal na escola, e que ele sempre poderia revelar a verdade se encontrasse pessoas em quem pudesse confiar. Na manhã seguinte, Ray ouviu um grito no meio da floresta e começou a correr, usando 40% de sua velocidade para parecer comum, até se aproximar de um monstro de classe A que havia emboscado Al. Todo o seu esquadrão inútil já estava imobilizado, mas quando Ray ativou seu código inato, ele desviou dos ataques mais rápido do que a capacidade dos reflexos humanos, saltando para o céu para perfurar o cérebro da besta, e a matou naquele instante. Mas quando ele guardou sua lâmina e perguntou a Al se precisava de ajuda, o bastardo inútil afastou sua mão, dizendo que tinha tudo sob controle. Então Ray se perguntou se ele aprendeu algumas estratégias secretas durante suas reuniões de Alcoólicos Anônimos. Nesse momento, o grupo de Ray o alcançou, mas quando ele perguntou a Alyssa se ela poderia libertar os idiotas inúteis, Amelia viu que Ray havia derrotado o monstro com um único golpe e se perguntou quem ele realmente era. Das sombras, um espião misterioso lançou uma adaga no monstro, ressuscitando-o dos mortos e evoluindo-o para uma besta de calamidade de classe S. Enquanto rugia, as prostitutas baratas começaram a gritar, mas Ray ainda estava determinado a matá-lo. Ao mesmo tempo, outro grupo de estudantes passava, mas quando Clarice ouviu o rugido do monstro, começou a espiar por trás de uma árvore e percebeu que nunca tinha visto uma criatura tão massiva antes. Nesse momento, Ray atacou o monstro, mas ao recuar, percebeu que ele estava ileso e se perguntou como foi capaz de evoluir após morrer. Enquanto o atacava, ele conseguiu bloquear suas garras afiadas, mas quando tentou liberar seus poderes de gelo, uma parede de chamas irrompeu do chão diante dele, forçando o monstro a recuar. Sob o comando de Amelia, Ivy lançou uma pedra em direção à criatura, e enquanto Alyssa impulsionava com o vento, ela atingiu o monstro na barriga. Antes que pudesse se recuperar, Ray o apunhalou com sua espada e não a soltou até cortá-lo ao meio, matando-o instantaneamente. Então, com o monstro morto, o grupo decidiu se juntar a ele, e vê-los juntos fez Ray lembrar de seus antigos companheiros de equipe. Enquanto isso, Clarice tinha assistido a tudo e se perguntava como Ray era tão poderoso. Ao mesmo tempo, o espião misterioso também o observava, e ao perceber que Ray era especial, desapareceu naquele instante. Em poucas horas, o grupo encontrou o ponto de controle final, e após pegar o carimbo, Amelia pulou em cima de Alyssa e começou a agarrar seu corpo. Mas Ivy se perguntou se ele também era capaz de carregá-los por causa de seu treinamento na floresta. Quando o concurso terminou, o instrutor anunciou que o grupo deles era o vencedor, mas enquanto Clarice os aplaudia, ela percebeu que todos os alunos estavam irritados ao ver Ray se saindo melhor do que todos eles. Alguns dias depois, Lydia ficou irritada por não ter visto Ray em 2 meses, mas se arrumou assim que ouviu que ele estava vindo. Quando ele chegou à porta, uma empregada atraente chamada Carla o recebeu, e Lydia percebeu que é ela quem o admira atualmente. Mas Ray estava feliz que ela não precisava mais se ajoelhar. Enquanto começavam a tomar café da manhã, ela lhe contou que um grupo poderoso estava sequestrando pesquisadores de feitiçaria e que estavam abrindo seus cérebros para descobrir feitiçaria oculta. Ela disse que eles se chamam Eugenics e que podem tentar atraí-lo, mas o alertou para nunca liberar seu bloqueio a menos que sua vida dependesse disso. Algumas horas depois, enquanto caminhavam pela floresta, Lydia começou a se perguntar se Ray fez novos amigos. Quando ele disse que fez o melhor grupo de idiotas desvairados, ela disse para convidá-los da próxima vez, pensando que devem ser realmente especiais para fazê-lo sorrir. Depois de chegar a uma árvore, ela disse a ele que a competição de esgrima mágica começaria em breve, e após revelar que já a venceu 4 vezes, perguntou se ele participaria. No entanto, Ray queria ficar de fora para esconder seus poderes e torcer por seus amigos. Quando ela tirou um livro de seus enormes seios, disse a ele que foi adaptado especificamente para um estudante, mas quando ele a chamou de incrível, ela implorou para que ele continuasse a chamá-la de incrível enquanto gemia.
No dia seguinte, durante sua maratona matinal, Ray passou correndo por Alyssa, mas quando suas comportas se abriram, ele decidiu parar e viu todos os livros dentro da bolsa dela. Quando ele perguntou para onde ela estava indo, ela disse que pretendia visitar a biblioteca. Então, sem ter nada melhor para fazer, Ray perguntou se poderia ir com ela, mas suas comportas foram destruídas naquele instante. Assim, depois de trocar de roupa para esconder a mancha, Ray achou que ela era fofa e que estava com ciúmes do coração dela, porque está batendo dentro dela enquanto ele não está. Enquanto estava na biblioteca, Ray a ajudou a escolher um livro, e ela lhe disse que foi escrito por seu pesquisador de feitiçaria favorito, Dr. Ainsworth. Mas ao começarem a ler, Ray descobriu que o livro de Lydia era na verdade um livro de cantadas, e depois de saírem da biblioteca, ele tentou usar algumas das cantadas em Alyssa. Mas Clarice estava espionando-os de trás de uma coluna, e se perguntou por que ele já a havia abandonado. Enquanto ela começava a pensar em como reconquistar seu homem, Ray apareceu diante dela e a convidou para almoçar com eles. Mas quando ela se perguntou se ele estava a convidando para um encontro, o Giga Chad disse que sim, destruindo suas barreiras emocionais também. Enquanto comiam, Ray apresentou Alyssa como seu dedinho do pé, porque ele geralmente a esbarra em uma mesa de café à noite. Ele então apresenta Clarice como uma menina tão bonita que parece uma obra de arte, por isso quer pregá-la na parede. Eles passaram a tarde almoçando e passando tempo com o rei. E quando tudo terminou, as garotas decidiram dar o fora do rosto feio dele. No entanto, a melhor garota apareceu naquele momento, então ele correu até ela e perguntou por que ela estava vestida tão lindamente. Mas ela revelou que era por causa dos inúmeros eventos nobres que tinha que frequentar e estava ficando cansada deles. No entanto, ela se desculpou por desabafar com ele, mas ele disse que é melhor ela tirar isso do peito, especialmente quando o peito dela é tão pesado e enorme. Ele pensou que nem mesmo Vênus poderia se comparar à beleza dela, mas depois que ele revelou que Clarice e Alyssa saíram há pouco, Amelia ficou com ciúmes de que ele se divertiu com elas. Então, ela ordenou que ele fosse com ela ao shopping. Dentro da loja, ela começou a experimentar diferentes roupas, e Ray começou a usar todos os seus elogios de discórdia, até falando em inglês. I printed my heart. No entanto, quando ela começou a se perguntar por que ele estava à vontade com as garotas, ele revelou que nunca tinha pensado nisso antes, já que cresceu em um ambiente com muitas mulheres. Yeah, boy. Enquanto ela voltava apressada para dentro, começou a se perguntar por que os braços dele eram tão quentes e se poderia revelar seu segredo a Ray algum dia. Ao mesmo tempo, Al estava dentro da floresta e, enquanto começava a queimar todas as árvores, gritou que iria queimar o rosto feio de Ray deste mundo. No dia seguinte, Ray começou a alongar seus músculos com os outros fisiculturistas, mas quando terminaram, ele chegou ao clube de jardinagem e Dina lhe deu uma chave extra da sala do clube. Ela disse que os outros membros do clube tinham tirado o dia de folga e que ele estava encarregado do dia. Depois de entrar, Ray percebeu que a sala estava vazia. Yes! 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 大変失礼いたしました。 Tendo percebido sua proteção de enredo, Ray começou a se perguntar se ela gosta de coelhos. Então, alguns minutos depois, ele decidiu se desculpar, mas ela lhe disse que geralmente usa proteção de enredo de adulto, e implorou para ele esquecer isso. Após chegar ao terraço, Rebecca começou a mostrar-lhe as flores que queria plantar, mas quando ele se perguntou se ela estava chateada, ela disse que estava apenas feliz por ter alguém com quem conversar. Afinal, nenhum dos outros membros passaria tempo com ela, já que ela era de uma das 3 famílias nobres, então ela estava feliz por tê-lo no clube deles, já que ele é o único com quem ela poderia conversar. Poucos minutos depois, Al se perguntou se havia alguém da 3ª família nobre na Academia Arnold, mas ela revelou que os Algrens só haviam frequentado a Academia Deon. A filha deles competiria no concurso de Cavaleiro Mágico, e era a única que poderia igualar as habilidades de Emilia. No dia seguinte, enquanto Emilia duelava com o acompanhante Barato, o instrutor revelou que apenas os vencedores de cada duelo seriam escolhidos para o concurso de luta de espadas. Então, depois que Emilia afastou a espada de madeira da garota, ela foi declarada a vencedora, mas decidiu desafiar Ray para um duelo. Quando se enfrentaram, o instrutor iniciou a partida. Então Amelia avançou, mas quando ele conseguiu aparar seus ataques, percebeu que ela era mais rápida do que ele e decidiu saltar para longe. Ela começou a dizer que ele era um homem misterioso e se perguntou por que ele era tão bom em manejar sua madeira, e queria sentir ele batendo nela com sua espada.
Assim, quando ela atacou novamente, golpeando sua madeira com toda a força de seu corpo, ansiosa para acertar um golpe, o treinamento de Howard passou pela sua mente, e enquanto ele aparava a espada dela, Amelia percebeu que estava tudo acabado para ela. No entanto, quando os poderes de Ray chocaram sua mente, a espada escapou de sua mão, fazendo-o cair de joelhos naquele instante. Todos ficaram chocados com a visão, mas o instrutor anunciou Emilia como a vencedora. No entanto, Emilia achou que ele perdeu intencionalmente, e ao lembrar-se do movimento final dele, começou a se perguntar quem ele realmente era. Mais tarde naquele dia, enquanto o grupo almoçava, Ivy começou a se perguntar como Ray aprendeu a usar uma espada. Então ele revelou que uma vez teve um mestre e disse que ela lhe ensinou tudo, desde feitiçaria até habilidades com a espada. Nesse momento, Al apareceu na mesa dele, e ao bater a mão nela, decidiu desafiar Ray para um duelo. Logo, eles se reuniram fora da floresta, e Amelia percebeu que uma barreira cobria toda a área. Ela pensou que Al devia tê-la lançado para manter o duelo em segredo, mas quando Al deu uma espada a Ray, ele disse que poderiam até usar feitiçaria, mas quando ele avançou contra Ray, este se desviou, sacando sua espada imediatamente. Mas quando Al jurou acabar com ele, uma aura roxa começou a emanar de seu corpo, e ao atacar novamente, Ray saltou facilmente para longe. No entanto, Al ficou muito zangado e convocou uma bola de fogo para aniquilar Ray, porque desde que nasceu, seus pais inúteis foram humilhados por estarem nos escalões inferiores do nível médio e foram ignorados por todos os outros nobres. Essa humilhação despertou seu desejo de elevar o nome de sua família e se tornar um grande feiticeiro, e por essa razão, ele achava que Ray era muito inútil para merecer uma vaga na escola. Então, como sua voz interior lhe disse para matá-lo, ele lançou bolas de fogo, mas Ray as desviou facilmente. No entanto, ao perceber que seus amigos corriam o risco de serem atingidos, ele cortou a bola de fogo com um golpe limpo, fazendo-a se desintegrar. A visão deixou todos chocados, mas quando Al liberou uma poderosa chama ao seu redor, Ray começou a correr através dela, e mesmo quando o perdedor feio lançou bolas de fogo, ele desviou de todas antes de dispersar a última. Com sua habilidade impressionante, Al pensou que ele certamente deveria ser um nobre, mas Ray disse que ele é comum e disse a ele que ele é simplesmente fraco demais. Ao ouvir essas palavras, a raiva de Al aumentou ainda mais, e ele convocou uma grande bola de fogo. Mas quando ele liberou o dragão flamejante, Ray o cortou ao meio até que se dissipasse. A visão disso despedaçou a alma fraca e feia de Al, e ele caiu de joelhos antes de gritar com toda a força de seus pulmões. Quando Ray voltou para seus amigos, Amelia disse para ele revelar a verdade agora, mas antes que ele pudesse dizer uma palavra, um campo de força mágica os prendeu no chão, e a espiã surgiu da floresta. Quando ela começou a dizer que eles se tornariam sacrifícios vivos, ela tirou o véu, e Ray percebeu que era a Incríta Grey. Determinado a derrotá-la de qualquer maneira, ele começou a se aproximar dela, e ao perceber que ela pertence aos Eugenics, disse-lhe que protegeria todos os seus amigos. Nesse momento, ela decidiu revelar seu olho de feiticeiro, e Ray percebeu que ela era quem havia evoluído o monstro na Floresta Kafka. A professora disse a ele que já lançou uma barreira sobre esta área e estava feliz por ter as maiores mentes da academia todas em um só lugar, porque seus cérebros seriam um sacrifício perfeito para os Eugenics. Querendo detê-la, Ray apontou sua espada, mas ela saltou para trás instantaneamente e liberou cobras de fogo, mas Ray conseguiu desviar delas. Enquanto ele começava a correr em direção a ela, ela decidiu direcionar as chamas para seus amigos. Quando o tempo começou a desacelerar, Ray lembrou-se de Lydia dizendo-lhe que ele precisaria saber quando tomar a decisão. Então Ray liberou seu bloqueio de Cronos, lançando uma parede de gelo que repeliu as chamas. Naquele momento, uma aura fria começou a emanar de seu corpo, e após pedir desculpas ao seu mestre, ele estendeu a mão, invocando lâminas de gelo naquele instante. Ao ver isso, o professor achou impossível, já que o feiticeiro da lâmina de gelo desapareceu após a guerra, mas ele revelou que o título foi passado para ele. Desesperada para acabar com ele de qualquer maneira, ela lançou uma enorme bola de fogo, mas Ray a dispersou com uma única espada. No entanto, quando a professora decidiu liberar Causalet Draco, Ray ativou o código antimaterial, dissipando-o instantaneamente. Embora Gray achasse que o código antimaterial nunca existiu, Ray começou a caminhar em direção a ela, jurando revelar a verdadeira extensão de seu próprio poder. Mas ao ficar com medo, ela lançou bolas de fogo que se dissiparam instantaneamente. Quando começou a fugir, Ray lançou suas espadas em sua direção e perfurou seu tornozelo, fazendo-a cair no chão. Com medo de que ele a eliminasse, ela começou a implorar por sua vida, mas ao perceber que ele estava prestes a poupá-la, ela fez uma chama irromper do chão, mas Ray saiu ileso do ataque. Ela pensou que ele devia ser um monstro e decidiu arrancar seu colar, revelando que era na verdade uma seringa. Quando estava prestes a ativar o sistema da Tríade Sombria, perfurou seu cérebro naquele instante. Nesse momento, ela começou a se transformar em um monstro, dizendo que era o poder que conseguiu despertar de sua pesquisa de vida inteira em feitiçaria. Naquele momento, a barreira começou a se dissolver, e o feitiço se dispersou dos outros. Quando Ray e Miss Grey se enfrentaram, ele conseguiu derrubá-la, mas quando ela fez as chamas o cercarem, ele as dispersou instantaneamente.
Nesse momento, ele convocou suas lâminas de gelo novamente, e a professora começou a se perguntar por que não conseguia acertar nenhum golpe. Então ele disse a ela que seus poderes vinham de dentro do seu corpo. No entanto, quando ela lançou uma bola de fogo gigante, Ray ativou a desaceleração para diminuí-la, e usando o registro de bloqueio, fez com que ela se dispersasse instantaneamente. Ele disse a ela que sua feitiçaria de gelo podia utilizar a desaceleração, e com sua habilidade de usar o código antimaterial, ele podia reverter a própria teoria do código e repelir com sucesso todos os ataques dela, retornando-os à matéria-prima. Esta era a verdadeira natureza da feitiçaria da lâmina de gelo, e levantando sua espada, ele ativou a mudança de material, direcionando-a para a professora. No entanto, quando ela decidiu liberar todo o seu poder, despertou a feitiçaria de infiltração mental, mas Ray continuou cortando-a e até lançou lâminas de gelo nela. Naquele momento, seus poderes começaram a sobreaquecer e o gelo começou a se espalhar por todo o seu corpo, mas ele conseguiu repelir os ataques da professora. No entanto, ela descobriu que ele não estava no controle de seus poderes e pensou que poderia aniquilá-lo. Então, ao atacar novamente, ela conseguiu destruir sua lâmina. Mas quando ela pensou que tudo estava acabado para ele ativou a profusão de flores de gelo, transformando as partículas de gelo em um tornado congelante e prendendo-a dentro de um cone congelado. Tendo ficado exausto, Ray caiu de joelhos e, ao desacelerar seus poderes, ativou o Chronos Lock para selá-los. Naquele momento, ele notou seus amigos correndo em sua direção e, ao ficar feliz por ter conseguido protegê-los, desmaiou naquele instante. Em suas memórias, ele se lembrou de ver Howard se afastando, dizendo-lhe para continuar vivendo, e disse que estaria observando-o do céu. Nesse momento, Ray recobrou a consciência e percebeu que Lydia estava esperando ao seu lado. Pensando que ela ficaria desapontada, ele pediu desculpas por ter liberado seu Chronos Lock. No entanto, ela estava orgulhosa dele porque ele usou seus poderes para proteger seus amigos, e pensou que um dia ele se recuperaria da guerra e nem precisaria ativar o Chronos Lock. Percebendo que seus amigos não estavam à vista, Ray começou a se perguntar se eles foram atacados enquanto ele estava inconsciente, mas Abby disse-lhe que eles estavam se recuperando da deficiência de energia mágica. No entanto, quando Lydia decidiu partir, as empregadas quentes de Carla revelaram que Lydia estava muito preocupada com ele antes de partir também. Uma vez que elas se foram, Abby começou a dizer a Ray que originalmente não tinha desejo de admiti-lo na escola, achando que ele precisava se recuperar de sua vida traumática na guerra. Mas Lydia implorou para que ela o admitisse, dizendo que ele precisava experimentar uma vida normal. Do lado de fora, Lydia começou a gritar enquanto chorava, feliz que Ray ainda estava vivo. Abby revelou que o desejo final de Lydia para ele era que ele aproveitasse sua vida na escola e encontrasse sua própria felicidade. Depois que ela saiu, seus amigos o visitaram dentro do quarto, e Ray decidiu se desculpar por esconder seu segredo deles. Ele lhes disse que é um dos 7 grandes feiticeiros, o feiticeiro da lâmina de gelo. Ele havia superaquecido na batalha final ao perder o controle de seu engrama, e congelou completamente todo o campo. Quando ele acordou, tudo ao seu redor havia se transformado em um deserto, mas Lydia conseguiu impedi-lo de consumir sua própria vida. Mesmo agora, ele está encantado por Chronos Lock para evitar que seus poderes sobreaqueçam. Então, ao ouvirem essas palavras, perceberam que sua magia era fraca, apenas porque estava trancada. No entanto, ele se sentia culpado por esconder seu passado ensanguentado e enganá-los, dizendo que suas mãos estavam manchadas de sangue da guerra e se perguntava se tinha o direito de sequer estar perto deles. Enquanto ele se desculpava, Amelia segurou sua mão dizendo que queria que ele estivesse ali porque, não importava o que tivesse acontecido no passado dele, ela acreditava na pessoa extremamente gentil que ele era agora. Ao mesmo tempo, Ivy disse que ele é uma pessoa incrível e era seu Muscle Daddy, e nenhum passado mudaria isso. Alyssa disse que queria ser amiga dele para sempre, e Clarice achou que era inútil ele se preocupar com isso, já que sempre serão amigos. Então, enquanto Amelia o abraçava, ela disse que nunca deixaria seu lado e que ele nunca estaria sozinho. Naquele momento, as memórias dos camaradas de Ray voltaram à sua mente, então ele agradeceu aos seus amigos por estarem ao seu lado. À noite, enquanto todos haviam ido embora, Al entrou furtivamente na sala, mas Ray já estava esperando por ele. Quando ele perguntou por que ele veio, Al lhe disse que estava ali para se desculpar, pois havia feito coisas que nunca poderia desfazer. No entanto, Ray disse que o perdoa, pois achou admirável ele ter percebido seu erro e se desculpado sinceramente. Ao ouvir que Ray já o havia perdoado, Al percebeu que odiar as pessoas nunca o faria ficar mais forte, mas que deveria ter aceitado as pessoas como elas eram. Naquela noite, Amelia percebeu que nunca seria como Ray, e nunca seria nada, como se fosse um pássaro em uma gaiola. No entanto, ela se perguntou como Ray não ficou perturbado com seu grande plano, ou se ele preferia tábuas lisas. Na manhã seguinte, Abby revelou que a Senhorita Grey os havia deixado, então a garota mais atraente de todo o anime se apresentou como a nova professora deles, Carol Caroline. No entanto, Ray achou que estava em um pesadelo, mas Carol estava animada para trabalhar com todos eles, sensacional. Enquanto ela começava a explicar,
Sensational. Enquanto ela começava a explicar o torneio de luta com espadas mágicas, ela revelou que entre os 16 competidores de 3 academias diferentes, eles poderiam inscrever 6 estudantes em vez de 5, já que ganharam no ano passado. Ela estava contando com eles e piscou para Ray, mas o pobre homem não conseguia acreditar que acabara de ter um clímax. No entanto, quando a aula terminou, Ray irrompeu no escritório de Abby exigindo que Carol fosse demitida, já que ela era a única mulher que ele não conseguia lidar. Não só ela faz a raiva dele explodir, mas também faz outras coisas explodirem. E enquanto a mão dela esfregava suas costas, Ray teve um clímax naquele momento, mas correu para um canto antes que percebessem sua nova explosão. No dia seguinte, quando o concurso começou, Amelia derrotou seu oponente em apenas alguns segundos, mas enquanto saía, Ray percebeu que ela estava decepcionada com sua vitória e se perguntou com o que ela estava preocupada. Há alguns dias, o pai de Amelia a lembrou de suas obrigações como a primeira filha do líder das 3 grandes casas e disse que ela deveria vencer o concurso de esgrima e derrotar sua maior rival, Ariane. O medo de perder para ela deixou Amelia preocupada, e quando Rebecca contou a Ray que Ariane foi escolhida como representante de sua própria escola, Ray percebeu que ela devia ser boa em manejar espadas. No dia seguinte, depois que Amelia derrotou um perdedor feio, o instrutor anunciou que ela havia vencido todas as suas lutas e garantido uma vaga para o concurso Magic Chevalier. Seus amigos ficaram animados com a notícia e logo perceberam que Al se classificou em segundo lugar. No entanto, quando Amelia começou a sair, pensou que não podia se dar ao luxo de perder, percebendo que seu pai ficaria desapontado com ela. Mas Ray sabia que algo estava errado, então enquanto o corpo quente de Evie dormia, ele ficou acordado a noite toda pensando no livro de Lydia. Durante o nascer do sol do dia seguinte, Ray apareceu diante de Amelia, mas depois de parabenizá-la por ter chegado às eliminatórias, ele sabia que ela estava duvidando se era suficiente para a batalha. Então, com o torneio a apenas um mês de distância, ele se ofereceu para treiná-la e revelou seu livro dizendo que seria a base para o treinamento deles. Animada por saber que treinaria como Ray, Amelia aceitou imediatamente, então ele disse que o treinamento a tornaria mais forte se ela sobrevivesse até o fim. Naquela noite, ela sonhou com o dia em que conheceu Ariane e como fugiu com ela para a varanda, onde compartilhou sua comida. Ao longo dos anos, tornaram-se as amigas mais próximas uma da outra, e durante um pôr do sol, Amelia agradeceu por sempre brincar com ela. No entanto, Ariane achava que era ela quem tinha sorte de ter Amelia ao seu lado e abraçou Amelia pedindo para serem amigas para sempre. Mas depois que Amelia prometeu que continuariam amigas, o dia da batalha simulada chegou, e quando Amelia avançou, Ariane desviou do golpe e aparou sua espada. Mas quando estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, Amelia se levantou e foi embora, nunca mais dizendo uma palavra a ela. Todo esse tempo sendo uma nobre começou a consumi-la, então ela acreditava que para sobreviver precisaria vencer. Quando chegou na manhã seguinte, Ray pousou diante dela com uma máscara de Power Ranger falsificada. Ao se apresentar como Mestre White, ele disse a ela que é seu novo instrutor e ordenou que o chamasse de seu Ranger. Para o primeiro exercício, ele disse a ela que deveria correr o comprimento da Floresta Kafka sem usar qualquer feitiçaria de aprimoramento corporal. Assim, quando começaram a correr, ele disse a ela para confiar apenas na sua força física, mas quando a corrida terminou, Amelia estava completamente exausta. No entanto, ele chamou isso de um primeiro dia de treino fácil e disse que só pioraria a partir daí. Mas durante todo aquele dia, Amelia adormeceu na mesa, e quando Evie se perguntou o que aconteceu com ela, Alyssa revelou que isso fazia parte do treinamento de Ray. Ele a fazia fazer flexões com pesos presos às pernas e até flexões com pedras amarradas às costas. No entanto, enquanto empurrava uma pedra montanha acima, ela quase recaiu sua vida miserável e percebeu que estava completamente exausta à noite. Dentro da sua mente, ela começou a imaginar Ariane fugindo dela, mas depois de cair no chão, Alyssa a pegou e a empurrou para dentro de seus canhões enormes. E à sua direita, Clarice segurava sua mão enquanto usava uma roupa de coelhinha. No entanto, Ray começou a correr em direção a ela, gritando seu nome, mas ela acordou vendo que o idiota descontrolado estava batendo do lado de fora da janela dela, dizendo: Depois de cair no chão, Rebecca e Dina apareceram diante de Ray, e Dina se perguntou por que o rosto repugnante dele estava rondando o dormitório das meninas parecendo um viciado sem teto. No entanto, Ray revelou que estava fazendo o chamado de despertar ao estilo Ainsworth para convocar Amelia. Nesse momento, ele a avistou enquanto ela tentava escapar e decidiu correr atrás dela. No entanto, enquanto ela conseguiu escapar, ele começou a se perguntar onde ela estava se escondendo e, ao notar Al, decidiu perguntar onde estava o seu grupo feio de perdedores. Mas Al disse-lhe que estava tentando ao máximo lutar contra a abstinência. Logo, Ray decidiu vasculhar toda a escola e acabou descobrindo a posição dela. Enquanto isso, Amelia estava escondida debaixo de uma mesa, já cansada do treinamento.
Mas quando Ray se aproximou sorrateiramente dela, ele disse que tinha ativado seus poderes apenas para encontrá-la, mas ela afirmou que estava apenas meditando. No entanto, quando ele começou a arrastá-la para reiniciar o treinamento, Amelia percebeu que estava definitivamente encrencada. Naquela mesma noite, ele pediu para que o Clube de Ciências Ambientais se tornasse a torcida da Amelia, acreditando que eles poderiam se tornar os torcedores mais barulhentos com seu volume impressionante. Ao ouvir essas palavras, Evie pensou que não havia nada melhor para fazer com suas vidas e todos os idiotas mentalmente doentes finalmente encontraram uma maneira de gritar como esquizofrênicos sem que a sociedade os julgasse. Na manhã seguinte, Evie acordou ao ouvir uma garota fechando a porta dele, mas decidiu não investigar. Ao mesmo tempo, Amelia começou a correr sozinha e Alyssa disse a ela que tinha quebrado seu recorde anterior. Naquele momento, uma garota aleatória começou a passar, dizendo que Amelia era impressionante, mas se perguntaram quem ela era. No entanto, Ray estava feliz por ter conseguido permanecer despercebido, e esperava que seus planos funcionassem perfeitamente. Mais tarde naquele dia, depois de se infiltrar na academia de Yon, ele decidiu se esconder dentro de uma caixa de papelão. Mas ao notar uma garota feia e inútil chorando pela irmã, ele saiu da caixa pensando que poderia ter encontrado a cobertura perfeita para entrar na escola. Quando ele perguntou por que ela estava chorando, ela disse que não conseguia encontrar a irmã. Então, ao se oferecer para ajudá-la a procurá-la, ele se apresentou como Lily. Quando a garota disse que seu nome era Tiana Algren, Ray percebeu que ela era a irmã de Ariane. Enquanto eles caminhavam pela escola, todos os alunos começaram a se perguntar quem era a garota gostosa, percebendo que ele definitivamente não era um deles. Mas naquele momento, Tiana avistou sua irmã sentada em um galpão, então depois que Ray encontrou o caminho até a mesa dela, ela o agradeceu por levar sua irmã até ela e se apresentou como Ariane. No entanto, ela já percebeu que não era uma aluna da escola deles e exigiu saber quem ela realmente era. Ray disse a ela que é da Academia Arnold, mas quando Ariane começou a se perguntar como ele conseguiu mudar sua voz e estrutura muscular, ele disse que fez isso com código interno e feitiçaria. Naquele momento, ela percebeu que já tinha ouvido rumores sobre ele e pensou que ele devia ser o comum. Mas quando ela decidiu perguntar como poderia retribuir sua ajuda, ele decidiu desafiá-la para um duelo amigável. Então, alguns minutos depois, enquanto se enfrentavam para uma batalha de simulação, Ray esperava descobrir todas as habilidades dela. Quando ela avançou contra ele, tentando derrubar sua espada de madeira, Ray percebeu que ela era rápida e, ao fazer um giro gracioso, eles cruzaram suas lâminas novamente. Mas quando ela fingiu pegar um item, ela lançou um raio em direção ao céu, fazendo a espada quebrada de Ray voar para longe. Enquanto estava impressionado com a habilidade dela, Ray disse que ela é forte. Então, depois de sair do pátio da escola, ela decidiu perguntar se ele iria participar do concurso. No entanto, ele disse que não, e disse que Amelia a derrotaria no torneio de esgrima. No caminho de volta para a escola, ele viu uma garota atraente de cabelo branco correndo, mas quando ela tropeçou e caiu, ele correu para salvá-la da queda. Naquele momento, a garota pensou que se apaixonou, mas quando Ray a levantou, ele disse para ela ter cuidado, porque embora as rosas fossem vermelhas, o cabelo dela era branco, então ele queria incliná-la e abrir suas pernas à noite. Mas quando ele estava prestes a se afastar, a garota perguntou seu nome, então Ray se apresentou como Lily, e a garota se apresentou como Maria Bradley. Ele percebeu que ela devia ser irmã de Rebecca, mas Maria disse que não tinha mais dúvidas sobre frequentar a escola deles e implorou para que ela esperasse até o próximo ano antes de fugir. Enquanto isso, na Academia Arnold, Amelia estava exausta de mais um dia de treinamento. Mas quando Ray apareceu no muro, parabenizando-a pelo seu esforço, as garotas notaram uma garota aleatória parada diante delas. Quando começaram a se perguntar como ela estava falando com a voz de Ray, Ray revelou que era ele mesmo. Mas o choque da revelação fez as garotas abrirem as comportas. Alguns dias depois, elas chegaram à casa de Lydia. Mas quando ela começou a se perguntar se Ray tinha crescido desta vez, ele disse para ela se preocupar com suas pernas fracas e inúteis. Quando ele decidiu apresentar seus amigos, Lydia ficou feliz em conhecê-los e até concordou em autografar o livro de Alyssa, depois que a garota descobriu que ela é sua pesquisadora de feitiçaria favorita. No entanto, quando decidiu falar com Amelia em uma sala privada, Carla convidou Ray para a cozinha. Lá dentro, ela começou a contar a ele que outro grupo secreto chamado Ceifadores tem planejado um ataque. Ela pensou que eles pretendem atacar durante o torneio de esgrima, então Ray prometeu cuidar de seus amigos. Enquanto isso, no quarto, Lydia começou a perguntar o que preocupava Amelia, dizendo-lhe que Ray estava preocupado com ela e que ele tem enviado um monte de cartas perguntando como poderia fazê-la feliz. Ela sabia que estava escondendo seu talento, e embora Lydia achasse que podia ensinar-lhe tudo, nunca conseguiu ensinar-lhe o coração humano. Ele era uma criança quebrada quando o encontraram pela primeira vez,
E como os soldados eram a única coisa que o cercava durante toda a sua vida, ela ficou feliz que, pela primeira vez, ele tinha amigos de verdade ao seu redor. Ela disse a Amelia que Ray estava preocupado com ela e achava que se ela realmente quisesse mudar sua vida, precisaria confiar em seus amigos e que poderia confiar em Ray. Depois que terminou, ela disse a todos para trocarem de roupa de banho, pois todos iriam nadar. Naquela noite, Eve agradeceu a ele por convidá-la para conhecer o mestre dele. Mas embora Ray desejasse que Abby não tivesse aparecido com Carol, Eve achou que valeu a pena experimentar o maior clímax em sua vida. Porque embora todas as meninas tivessem chegado à piscina e Clarice estivesse com ciúmes do enorme talento de Alyssa, Carol apareceu bêbada na festa, então ela ativou seu feitiço para soltar os trajes de banho de todos. No dia seguinte, Amelia começou seus treinos de corrida, e Ray achou que ela definitivamente ficou mais forte. Então, depois de entrarem na floresta, ele sacou sua espada e disse a ela para cortar a rosa. Notando sua dúvida, ele disse a ela que acredita na sua força. Então, quando ela decidiu sacar sua espada, ela avançou contra ele. Alguns dias depois, quando o torneio de esgrima estava prestes a começar, Abby anunciou o início oficial. Dentro do túnel da arena, Ariane apareceu diante de Amelia e ofereceu sua mão, dizendo que estaria esperando para enfrentá-la na final. Enquanto Amelia se perguntava se poderia derrotá-la, decidiu apertar sua mão de qualquer forma. Na semifinal, Amelia enfrentou um perdedor fraco e feio, e Abby começou a dizer que a única maneira de derrotar o oponente era nocauteá-lo ou destruir a rosa em seu peito. Então, quando ela ordenou que começassem, o perdedor avançou contra Amelia. Mas quando ele balançou a lâmina para cortá-la, ela pulou para o outro lado. Quando ele tentou atacar novamente, uma pequena chama surgiu do chão, queimando sua rosa até virar cinzas, enquanto Abby declarava Amelia a vencedora. Quando a luta começou, Amelia havia enterrado uma habilidade de feitiçaria ativada no chão. E depois de atrair o perdedor para o local exato, o tempo de sua feitiçaria enterrada foi ativado ao mesmo tempo. Quando Ray decidiu deixar a arena, ele encontrou Al dentro de uma sala e disse-lhe que era a vez dele lutar. Então, quando Al pegou a rosa dele, começou a se dirigir para o chão da arena. Seu oponente era Ariane. Assim que Abby ordenou o início da luta, eles correram um contra o outro e começaram a cruzar espadas. Mas Ariane conseguiu repelir ele com sua feitiçaria, fazendo Al cair com força no chão. No entanto, quando ela lhe disse para se render, ele se lembrou das palavras de Ray, que havia dito que admitir sua fraqueza era a única maneira de se tornar mais forte. Então ele disse a ela que nunca desistiria. Quando ele avançou contra ela desta vez, conseguiu fazer a espada dela voar, mas quando começou a pensar que venceria, ela despertou sua feitiçaria e capturou sua lâmina. Enquanto ele ainda estava chocado com o incrível poder dela, ela o quebrou ao meio e o atingiu com um golpe que o lançou para fora do pódio. Quando Ariane foi declarada a vencedora, Al notou que o céu estava bonito, mas Amelia se perguntou como diabos ela derrotaria Ariane. Ao mesmo tempo, Ray estava patrulhando o túnel da arena, mas uma criatura misteriosa conseguiu se esconder dele. No entanto, quando uma sombra fantasma se aproximou dele, ela misteriosamente desapareceu e o capitão do clube de meio ambiente surgiu da escuridão. Seu nome era Lex, e ao conduzi-lo para uma reunião privada, Ray percebeu que as senhoras estavam esperando. No entanto, quando ele notou os homens mascarados ao redor deles, começou a se perguntar quem eles eram. Então Carla revelou que eles são da família Hale e disse que sua linhagem estava encarregada da agência de inteligência do reino. Então, ao mesmo tempo, Carla disse a ele que Lex era seu irmão. Quando Abby começou a dizer que os ceifadores se infiltraram no torneio, ela disse que eles pretendem sequestrar as filhas das principais casas nobres. Para esse fim, ela alertou Ray para ficar atento e Lex prometeu oferecer-lhe apoio quando os inimigos aparecerem. Naquela noite, enquanto Ray olhava pela janela, ele percebeu que precisava proteger Amelia do perigo e prometeu impedir que os Grim Reapers interferissem no torneio. Mas ao mesmo tempo, Amelia estava triste em seu quarto e preocupada por não conseguir derrotar Ariane. No dia seguinte, quando Alyssa e Clarice chegaram à arena, revelaram que Amelia estava com muito medo de aparecer e que estavam preocupadas que ela estivesse começando a duvidar de si mesma. Nesse momento, descobriram que um cara venceu seu duelo em 2 segundos, quebrando o recorde de vitória mais rápida da história. Mas quando ele começou a sair, ele notou Ray, e enquanto toda a arena ficou em silêncio, Ray pensou que ele não era um estudante comum. Naquela noite, enquanto Ariane estava treinando, ela chutou um saco de pancadas e seguiu com um golpe. E ao plantar o pé no assoalho, ela desferiu um soco que o fez explodir. Naquele momento, o pai dela chegou e começou a dizer que estava orgulhoso de vê-la chutando um saco indefeso, pois esperava que ela chutasse a Amelia com a mesma força. Ariane disse a ele que venceria. Enquanto isso, Ray estava treinando de cueca com Eve, porque eles eram héteros. Mas quando Eve percebeu que Ray estava distraído, disse-lhe para ir vê-la. Assim, quando Ray chegou ao dormitório das meninas para ver Amelia, ele se anunciou, dizendo-lhe para ouvir suas palavras, porque quando a conheceu pela primeira vez, ele tinha medo de se aproximar do coração dela, então continuava fugindo disso. No entanto, ele queria saber o que ela estava escondendo e que estava pronto para tocar seu coração.
Quando ele soltou essas palavras, ela abriu a porta para vê-lo. Dentro do quarto, ela começou a dizer que se sentia sem esperança e que sua vida inteira foi para atender às expectativas dos outros. Ela tentou e tentou a vida toda, mas comparada a Ray, sentia que tudo era inútil. No entanto, Ray começou a dizer que não havia sentido em comparar os passados das pessoas, dizendo que sabia que ela estava se esforçando. Mas mesmo assim, Amelia pensou que sua única chance de se tornar alguém era vencer seu duelo. Não havia chance de vencer Ariane, pensou Amelia, não importava quanto tempo passasse, e se perguntou por que estava viva se nunca poderia alcançá-la. Quando ela perguntou a Ray qual era o significado da vida dela, Ray disse que estar vivo não tinha significado, mas assegurou, dizendo que a razão para viver era algo que eles poderiam criar juntos. Compartilhar sua felicidade, tristeza, chorar e rir com seus amigos é o que dava significado às suas vidas. Então ele se ajoelhou, dizendo que queria passar a vida inteira com ela. ああ。それがありのままのアメリア・ローズだろ。 Durante toda a noite, ela segurou a mão dele e não o deixou partir, então ele ficou ao lado dela, lembrando-se de como eles lutaram na floresta, porque quando ele saltou para acabar com ela, ela despertou sua feitiçaria de borboleta, queimando sua rosa instantaneamente e até fez sua máscara se despedaçar. Este ato desesperado fez Ray acreditar que ela poderia derrotar qualquer um, e ele disse a ela que acredita nela. おやすみ、アメリア。 No dia seguinte, quando Ray chegou à arena, Alyssa decidiu perguntar se Amelia havia se recuperado. Mas quando ele disse que sim e que passou a noite inteira no quarto dela, eles pensaram que deviam ter desenvolvido a trama durante toda a noite. Quando ele se dirigiu para o túnel, Eve pensou que Ray tinha se tornado um verdadeiro homem, mas desejou que fosse ela quem pudesse sentir aquele braço musculoso e veias. Braço musculoso e veias. Eu quis dizer braço musculoso e veias. Antes que percebesse, Ray encontrou Amelia dentro de uma sala e ela o abraçou para lhe desejar boa sorte. Mas depois que ela entrou na arena, Lex apareceu atrás de Ray, dizendo-lhe que 8 estudantes foram sequestrados, e revelou que Clarice era uma deles. Assim que Ray ouviu essas palavras, ele disse que procuraria no subsolo. Ao mesmo tempo, Amelia e Ariane estavam se enfrentando, e quando Ariane lhe disse para se render, Amelia prometeu derrotá-la. Confiante de que venceria, Ariane lançou sua espada e despertou sua feitiçaria de relâmpago. Mas quando lançou a lâmina em Amelia, ela se teleportou para trás dela, desferindo um soco que a lançou metros para longe. No entanto, quando Amelia conseguiu se levantar, Ariane avançou em sua direção, desferindo outro golpe que quase a forçou a sair do pódio. Mas quando ela saltou para dar o golpe final, Amelia despertou sua feitiçaria de borboleta, dominando Ariane na explosão. No entanto, ela conseguiu se retirar ilesa, mas Amelia disse a ela que nunca perderia para ela. Enquanto isso, o rei estava correndo pelo subterrâneo e, ao avistar os estudantes sequestrados, decidiu acordar Clarice. Mas naquele momento, eles perceberam uma barreira de interferência, e Ray disse a Clarice que os inimigos estavam tentando prendê-los ali. Ao descobrir que estão cercados, ele pensou que devem ser os ceifadores. Então, enquanto a carregava no ombro, ele começou a fugir. Nesse momento, ele ativou a trava de Crono e convocou suas lâminas de gelo. Mas, enquanto ele começava a lutar contra os inimigos, Clarice pensou que estava em uma montanha russa. Mas com um estalo, eles fizeram a escuridão os cercar. Então Ray lançou um campo antimaterial que destruiu o feitiço deles, e até cancelou as borboletas de Amelia. Ao mesmo tempo, os inimigos tentaram recuar, mas Ray cravou o chão, prendendo-os no gelo e congelando-os instantaneamente. Quando Lex chegou naquele momento, Ray disse a ele que eles não estavam mortos e começou a correr em direção ao chão da arena. Enquanto isso, Amelia e Ariane já estavam exaustas, mas Ariane disse a ela que estava pronta para revelar sua maior feitiçaria. Percebendo que seu poder havia aumentado, Amelia tentou direcionar suas borboletas para ela, mas Ariane desviou. E assim que Amelia percebeu que estava atrás dela, Ariane a afastou com um golpe, mas ela conseguiu recuperar o equilíbrio. Em um instante, Ariane surgiu atrás dela, desviando de todas as suas borboletas e desferindo um golpe poderoso que a lançou a 7,5 metros de altura, deixando todos chocados. Mesmo assim, Amelia não se renderia e tentou se levantar, mas percebeu que todos os ossos do seu corpo já estavam fracos. Ela pensou que iria perder, mas as memórias de seus amigos começaram a passar por sua mente, junto com as palavras de Ray de que ele ficaria ao seu lado para sempre. Ela disse a Ariane que ela nunca mais poderia alcançá-la, ativando seu efeito borboleta. Enquanto Ariane avançava em sua direção e estava prestes a desferir um golpe, Amelia desapareceu diante de seus olhos, quase fazendo-a tropeçar.
No entanto, ao recuperar o equilíbrio, ela avistou Amélia diante de seus olhos e tentou atacar novamente, mas foi facilmente repelida. Amélia começou a dizer que ela não podia tocá-la, e Ray percebeu que sua feitiçaria era uma interferência de conceito, uma técnica especial que era despertada em menos de uma em cada 10.000 pessoas. Ao manipular a causalidade, Amélia conseguia anular os ataques de Ariane antes mesmo de acontecerem, tornando-se invencível a qualquer ataque físico. Percebendo que Ariane estava ficando exausta, Amélia disse para ela se render, mas ela afirmou que nunca desistiria. Quando atacou desta vez, Amélia reativou seu efeito borboleta, carregando todo o seu corpo enquanto uma borboleta explodia diante de seus olhos. Mas naquele momento, Amélia percebeu que seu nariz estava sangrando, pois seu corpo estava sendo sobrecarregado pela feitiçaria. Ray pensou que estava começando a superaquecer, mas Amélia estava determinada a não perder. No entanto, Ariane revelou que também não tinha desejo de perder, e elas avançaram uma contra a outra. Mas quando outra borboleta explodiu, Ariane conseguiu acertar um chute. Mas quando Amélia tentou queimar seu rosto, percebeu que Ariane conseguiu bloquear seu ataque. Enquanto lutavam com os mesmos ataques, tentaram dar cabeçadas um no outro, mas mal conseguiam ficar de pé. Quando Ariane recobrou a consciência, percebeu que Amélia havia vencido a luta, mas Amélia estava feliz por vê-la viva. Ariane disse a ela que tinha ficado mais forte, mas Amélia disse que só conseguiu melhorar porque estava desesperada para alcançar o nível dela ao longo dos anos. Quando Ariane decidiu confessar que se esforçou para se tornar uma aristocrata perfeita apenas para poder liderar sua amiga de longa data pelo exemplo, Amélia percebeu que ela também estava lutando todo esse tempo por sua causa. Então, ela decidiu abraçá-la, e Amélia lembrou que a tinha abraçado da mesma forma quando eram mais jovens. A lembrança trouxe lágrimas aos seus olhos e Ariane a parabenizou por vencer a luta, dizendo que ela é a verdadeira campeã. Naquele momento, Dina anunciou que Amelia era a vencedora, e enquanto Ariane levantava sua mão, o pai inútil de Amelia decidiu aplaudi-las. Mais tarde naquele dia, enquanto Ray visitava Emilia na enfermaria, ela se lembrou de sua promessa de ficar ao seu lado para sempre e começou a dizer que gosta dele, mas não estava pensando em se tornar sua namorada ou algo assim. Isso é coisa de universitários bobos. You don't find that suspicious? Quando ela se perguntou se ele já havia descoberto os poderes interiores de She-Ra, ele disse que só sentiu a tremenda energia dentro dela durante o treinamento. Ele estava feliz que o treinamento dela tinha dado resultado e disse que era prova de que ela estava se esforçando para levar seu corpo ao limite. Parabenizando-a pela vitória, ele decidiu apertar sua mão, e Amélia ficou feliz por tê-lo conhecido, percebendo que o apoio dele a ajudou a desbloquear seus poderes ocultos e a aceitar o fardo que vem com sua posição nobre. No dia seguinte, quando Dina anunciou o início do duelo final, Rebecca e o cara misterioso se enfrentaram. O nome dele era Lucas, mas quando Rebecca ativou seus olhos dourados, ela se preparou para a luta. No entanto, Lucas deu um passo e, ao ativar sua 8ª técnica secreta, lançando escuridão ao redor dela, cortou sua rosa antes mesmo que ela percebesse, terminando a luta com um apagão de pós-luminescência. A visão surpreendeu todos na arena inteira, e quando ele embainhou sua espada, perceberam que a luta havia terminado assim que começou. Quando Dina anunciou que ele era o campeão, Lucas começou a sair imediatamente. No entanto, quando ele encontrou Ray no túnel, Ray começou a se perguntar por que ele entrou no concurso, percebendo que ele era o feiticeiro da lâmina incomparável e que não tinha lugar competindo em um torneio de estudantes. No entanto, Lucas disse a ele que entrou intencionalmente para se revelar e disse que quer lutar com ele no próximo torneio para provar que a lâmina incomparável é mais forte que o feiticeiro da lâmina de gelo. Ele esperava que Ray estivesse totalmente recuperado antes da luta deles e sugeriu que ele curasse seu superaquecimento antes do próximo torneio. Enquanto isso, no subsolo, Abby levou as mulheres para uma sala secreta, revelando os ceifadores capturados. Assim que Carol chamou a atenção deles, ela estalou os dedos, prendendo-os em um feitiço de sedução. Quando ela começou a comandá-los, eles seguiram todas as suas direções, e Abby achou seus poderes de feitiçaria repugnantes. No entanto, Carol ordenou que revelassem todos os seus planos e segredos, dizendo que os deixaria fazer qualquer coisa que quisessem com seu corpo. Eu literalmente faria qualquer coisa para me tornar uma de suas vítimas. Stop it. Get some help. Ao ouvir essas palavras, seus cérebros foram uma das duas coisas que explodiram, e Abby percebeu que os inimigos deviam ter antecipado isso. Alguns dias depois, após o torneio, Ray sugeriu que a turma abrisse um café de empregadas para o festival cultural. Mas, como os alunos pensaram que ele devia ter perdido a cabeça, começaram a lembrá-lo de que são nobres e disseram que não poderiam fingir ser empregadas. No dia anterior, Amelia pediu a Ray para convencer a turma a criar um café de empregadas para o festival cultural, dizendo que uma empregada era o epítome da lealdade e que elas até têm expressões de uma deusa carinhosa com elegância régia. Ao ouvir essas palavras, ele lembrou-se das empregadas da Carla e achou que era verdade.
mas Amelia queria que elas fossem empregadas com saias ainda mais curtas. Essa garota entende. Assim como ele achou que o plano dela era perfeito, ele começou a dizer aos alunos que os trajes de empregada seriam revolucionários para a escola deles. Naquele momento, Carol pensou que todos ficariam fofos com trajes de empregada. Not gonna lie, that shit made me harsh. I'm not gonna lie, I don't know. Depois que eles concordaram, Ray disse a Amelia que o plano dela funcionou perfeitamente. Mas quando Dina chegou naquele momento, ela lhes disse que Rebecca devia ter sido hipnotizada por um feitiço de amor, porque agora estava noiva de um cara aleatório. Alguns dias atrás, um homem assinou um contrato de sangue com o pai de Rebecca, prometendo protegê-la de qualquer ameaça. Mas ao mesmo tempo, um gigante estava drenando a força vital de um homem. Quando ele terminou, decidiu se livrar do corpo. Mas quando um feiticeiro misterioso chegou naquele momento, revelou que veio para levar o cérebro. Ele também pretendia capturar Rebecca, tendo descoberto que ela era o receptáculo perfeito para despertar um demônio antigo. No dia seguinte na escola, quando Ray apareceu diante de Rebecca, decidiu parabenizá-la pelo noivado, mas quando segurou sua mão, percebeu que ela estava com medo. Algumas horas depois, quando Ray chegou à aula, percebeu que os meninos estavam montando um café agradável, e Al disse-lhe que o desejo dele de ver as meninas em trajes de empregada doméstica os influenciou. Eve disse a Ray que ele tem uma boa visão para o futuro, dizendo que o desejo dele uniu todos os meninos. E Al disse a Ray que não havia um homem na Terra que não gostasse de empregadas. Alguns minutos depois, quando Ray chegou ao clube de jardinagem, ele percebeu que os outros membros estavam ausentes e começou a se perguntar onde eles estavam. Decidindo revelar a verdade, Dina lhe disse que eles haviam deixado seus cargos, e Rebecca revelou que eles saíram por causa do noivado dela. Seu novo noivo estava originalmente noivo de outra membro do clube, e a notícia de tomar o lugar da garota como um novo interesse amoroso fez todos pensarem que ela é uma traidora. Ao ouvir essas palavras, Ray percebeu que Rebecca e Dina devem estar sobrecarregadas, então ele se ofereceu para apoiá-las. E quando Rebecca percebeu que ele seria útil, ela aceitou sua ajuda imediatamente. No entanto, quando Ray estava saindo, Dina correu até ele e começou a dizer que o noivado de Rebecca era estranho. Afinal, Rebecca parecia estar tentando proteger um segredo. E com seu noivo não sendo membro das 3 casas principais, ela estava preocupada que Rebecca pudesse estar em perigo. Então, quando ela pediu para ele cuidar dela, Ray concordou, prometendo protegê-la. Naquela noite na casa de Lydia, Ray decidiu perguntar se eles descobriram algum segredo sobre o noivado de Rebecca. Então, como Lydia achou realmente suspeito, ela disse a Carla para investigar a verdade. Enquanto Ray estava prestes a sair, Lydia decidiu perguntar o que os amigos dele pretendem fazer para o festival cultural deles. Quando Ray lhe disse que eles pretendem montar um maid café, Lydia começou a se perguntar quem se interessaria por esse tipo de coisa. No entanto, Ray decidiu repetir as palavras de Al e disse a ela que nenhuma forma de vida poderia negar a beleza de uma maid. Então, quando Lydia perguntou se ele era um deles, ele disse que sim, revelando que ele também adora a roupa de Carla, abalando a mente de Lydia. Ele disse que quando Amelia sugeriu pela primeira vez que usassem um café de empregadas para o festival cultural, seus pensamentos se desviaram para o corpo atraente de Carla, fazendo-o perceber que ter empregadas era a sugestão perfeita. Ao ouvir essas palavras, Lydia pensou que também poderia vestir uma roupa de empregada e parecer ainda mais atraente enquanto estivesse em sua cadeira de rodas. So, that one there was a violation, personally, I wouldn't. Ray pediu desculpas imediatamente, com medo de que ela o transformasse em uma estátua de gelo. Enquanto isso, no dormitório das meninas, Rebecca estava no chuveiro, e as memórias de Ray da Guerra do Extremo Oriente passavam por sua mente. Ela se perguntou por que estava tendo as memórias dele, mas decidiu ir para o seu quarto. Ao abrir os olhos de feiticeira, começou a se perguntar o que estava acontecendo com ela, mas sua irmã apareceu naquele momento. Quando percebeu que Rebecca estava sangrando, Maria exigiu saber o que aconteceu com ela, mas Rebecca disse para ela voltar a dormir, dizendo que se recuperaria sozinha. No entanto, quando entrou em seu quarto, ficou muito triste e começou a chorar. No dia seguinte, enquanto as meninas vestiam seus trajes de empregada, Amelia apareceu diante de Ray. Então, quando ele viu seu corpo atraente, disse a ela que ela acabou de transformar os 26 ossos do corpo dele em 27. Nesse momento, Amelia revelou Elissa, e quando Ray começou a dizer que podia dar a ela uma vassoura para segurar, Amelia o acertou com um soco, dizendo que não estava disposta a compartilhá-lo. Quando Clarice se materializou atrás dele, ela disse que sua turma está fazendo uma mansão assombrada para o festival. Ela achava que parecia feia e poderia facilmente ser tomada como um fantasma de verdade, mas Ray disse que ela é muito mais feia do que isso. Emotional damage! Embora ele achasse que este já era um café de empregadas perfeito, ele sabia que ainda poderia melhorá-lo ainda mais. Mais tarde naquele dia, Ray decidiu acompanhar Rebecca até em casa e ela lhe disse que se mudaria do dormitório assim que o festival terminasse, já que precisava se preparar para seu novo papel como esposa.
Nesse momento, seu noivo apareceu diante dela. O nome dele era Evan, e ao agradecer a Ray por servir como seu acompanhante, ele decidiu levá-la para casa. No entanto, enquanto Ray os observava partir, ele se lembrou das palavras anteriores de Dina, que lhe dissera que Amelia estava em perigo, mas Lex apareceu diante de seus olhos. Logo, eles chegaram a uma reunião privada, e Carla revelou que Evan estava mantendo Rebecca dentro de uma casa abandonada. Lydia pensou que ele estava atrás dos olhos de feiticeira de Rebecca, e como eles achavam que ela estava certa, Abby lhes disse que ele devia ser um dos Eugenics. Ao mesmo tempo, o feiticeiro misterioso apareceu da escuridão, e, ao anunciar que os portões de Akasha seriam abertos assim que Rebecca despertasse como Cruz, ele decidiu tirar a máscara, revelando que ele é, na verdade, Evan. No entanto, algumas horas atrás, quando ele tentou remover os olhos de Rebecca, ela afastou sua mão, mas ele começou a lhe dizer que seu pai havia assinado um contrato com ele, trocando seus olhos por uma posição no topo das 3 grandes casas. Ele disse que resistir era inútil, e mencionou que sua irmã seria sacrificada em seu lugar. Quando Rebecca começou a chorar, ela percebeu que tinha se teletransportado para o passado, e estava em um campo de batalha. Naquele momento, ela avistou Ray e percebeu que ele estava tentando ressuscitar Howard. No entanto, Lydia tinha batido no rosto dele para tirá-lo de suas ilusões, lembrando-o de que estavam em um campo de batalha antes de levá-lo embora. No dia seguinte na escola, enquanto a memória passava por sua mente, ela começou a se perguntar se Ray era o garoto em sua visão. Naquele dia no jardim, Ray encontrou Maria, e ela se apresentou como a irmã de Rebecca. 先輩に似てとても綺麗だな。光に入る白い髪も赤い瞳も美しい。Out of pocket for that shit. Way out of pocket. No entanto, ela não se importava com o charme dele e o líquido que era tão branco quanto o cabelo dela, e disse-lhe que só veio falar sobre a irmã porque está preocupada com ela. Notando que ela estava triste, Ray decidiu segurar a mão dela, dizendo que protegeria Rebecca com toda a sua força. Então, enquanto suas palavras a deixavam animada, Maria descansou a cabeça em seu corpo, mas Rebecca os avistou de um canto. Enquanto tentava dormir naquela noite, a memória continuava passando por sua mente, e ela se perguntava se sua irmã estava tentando roubar seu crush. Naquela mesma noite, no sonho de Ray, ele estava revivendo a memória de Howard sendo enterrado e tentava segurar Carol na esperança de fazê-la se sentir melhor. Mas naquele momento, ele percebeu que Rebecca estava dentro do seu sonho. Quando ela se perguntou quem ele realmente é, ele tentou revelar a verdade. Mas um trovão estalou ao mesmo tempo, abafando completamente o som de sua voz. Ao acordar, ele começou a se perguntar se imaginou a presença de Rebecca, mas sangue começou a escorrer de seus olhos. No dia seguinte, quando ele encontrou Rebecca, começou a dizer que nunca participou de um festival de ensino médio. Mas quando ela tentou perguntar se ele lutou na Guerra do Extremo Oriente, decidiu abandonar a pergunta. No primeiro dia do festival cultural, Amelia serviu bolos para Ariane e Tiana, desenhando um coração com ketchup. Mas Ariane estava interessada apenas em ver Ray. Quando Ray chegou como Lily, todos pensaram que ele devia ser um supermodelo, mas ele sabia que estava prestes a executar isso perfeitamente como um profissional. Fora da escola, Carol estava triste por ter que vigiar o prédio, porque tinha planos travessos com Ray. Enquanto ele servia a comida de Maria, ela estava prestes a perder a cabeça, então Lily ativou sua habilidade suprema. Como pode um cara ser a melhor garota? Até a Amélia achou ele assustador como garota, mas Ariane se perguntou em que tipo de lugar assustador ela tinha entrado. Algumas horas depois, enquanto Rebecca caminhava hesitante ao lado de Ray, ela decidiu segurar no braço dele enquanto passavam o dia se divertindo juntos como um casal. Mesmo quando Clarice tentou assustá-los, Ray disse a ela para não ter medo de um fantasma tão inútil e nojento. Quando o sol estava se pondo, Ray estava prestes a sair, mas quando mencionou o show de fogos de artifício que aconteceria amanhã à noite, decidiu parar e voltou para o seu quarto. Ao pôr do sol, enquanto Maria estava saindo da escola, uma senhora misteriosa apareceu diante dela e disse que Rebecca seria morta em breve. Ao mesmo tempo, Abby revelou a mesma notícia para Ray, mas Lydia disse a ele que eles poderiam reescrever o futuro dela. Nesse momento, o pai de Rebecca chegou e confessou que colocou a vida de Rebecca em perigo, então implorou para ele salvá-la. Enquanto isso, na floresta, o feiticeiro revelou que seus planos começariam no dia seguinte, percebendo que Kreos logo seria despertado. Mas o gigante glutão disse que seu único desejo era consumir a alma de Ray. No dia seguinte, quando Rebecca apareceu diante de Ray, ela disse que estava esperando por ele e pediu que cuidasse de sua irmã. Tendo ficado noiva, ela achava que era apenas uma questão de tempo antes de desaparecer para sempre, e pediu que ele protegesse Maria. Então, no segundo dia do festival, Ray se disfarçou de menina novamente e tentou distrair Maria, mas a garota estava muito preocupada com sua irmã. E decidiu pedir a ajuda dele.
Lá fora, Rebecca estava caminhando por um beco, mas quando Evan apareceu diante dela, eles se teletransportaram imediatamente. Ao mesmo tempo, Maria decidiu ir embora, mas Emilia se perguntou como Ray conseguiu conquistar um rosto tão feio. Ignorando seu próprio rosto inútil, Ray decidiu fugir, mas seus amigos começaram a se perguntar o que poderia estar errado. No lado mais distante da floresta, Evan lançou uma grande barreira sobre toda a área e disse a Rebecca que estava pronto para tirar seus olhos. Enquanto isso, Ray começou a abrir caminho entre os monstros, mas se perguntou quantos poderia derrotar com apenas seu código interno ativado. Quando um feiticeiro lançou uma bola de fogo em sua direção, ela se dissipou instantaneamente e Ray notou o efeito borboleta de Emilia. Naquele momento, ele descobriu que seus amigos o haviam seguido, e enquanto Emilia lhe dizia que vieram para apoiá-lo, Ray cortou um monstro. Mas quando Eve lançou alguns feiticeiros para o céu, Al soltou fogo sobre eles. Ao mesmo tempo, Alyssa desencadeou um tornado para varrer os monstros, enquanto Clarice lançou raios para obliterá-los. Assim, quando Emilia correu em direção a uma besta, ela a usou como trampolim para subir 50 metros em direção ao céu antes de ativar seu efeito borboleta. Mas Ray a protegeu naquele instante. No entanto, ao perceber que Ray tinha pouco material-prima, o feiticeiro misterioso disse-lhe para apoiar Evan, então ele começou a subir a montanha. Pensando que poderiam enfrentar o feiticeiro, Al disse a Ray para encontrar Rebecca, então ele tirou seu disfarce. No dia anterior, quando o pai de Rebecca pediu sua ajuda, ele lhe disse que Evan era uma maldição para sua linhagem, e o pai dela lhe disse que ela morreria se Cruz tomasse seu corpo. Sendo o receptáculo de Cruz, o nascimento de Rebecca fez com que Maria nascesse albina, e ele temia que até mesmo Maria pudesse ser outro receptáculo. Mas Ray esperava alcançá-los a tempo. Enquanto isso, Glutton e o feiticeiro pousaram dentro da barreira, mas quando a máscara se desintegrou, revelando o rosto de Ivan, o segundo Evan se transformou na misteriosa dama. O nome dela era Liz, mas quando Ray avistou seu rosto, ele a conteve com feitiçaria sombria. Ao revelar que a visão do rosto inútil dela assombrou suas memórias passadas, Evan começou a dizer que já quer matá-la. Ela tinha fingido ser ele e viveu sua vida por mais de uma década, protegendo a família de Rebecca dos planos dele. Ele pensou que matá-la permitiria que ele entrasse no portão de Acácia usando o corpo de Rebecca como um receptáculo. Mas antes que ele pudesse capturá-la, Liz fez sua chama se dispersar e se materializou diante de Rebecca. Ela disse a ele que não permitiria que ele a capturasse e a teleportou de volta. Então, quando ela direcionou a mão para ele, ela o teleportou para uma nova dimensão. Nesse momento, Ray pulou dentro da barreira, mas Glutton achou que finalmente conseguiria devorar seu engrama. Ansioso para devorar sua força vital, Glutton voou em direção a ele, mas esbarrou em uma barreira naquele momento. Quando Liz se apresentou a Ray, ela disse que é a feiticeira da fabricação e afirmou que faria Rebecca superaquecer, mas pediu a ele para selar seus poderes depois. Afinal, ele era o único feiticeiro capaz de controlar o Chronos Lock e disse que sua alma ressoava com a dela. Esta era a causa dos sonhos compartilhados deles, e ela revelou que os olhos de Ray estavam sangrando por causa de sua conexão com Rebecca. Naquele momento, Glutton começou a destruir a barreira, e quando estava pronto para atacar Ray decidiu liberar seu Chronos Lock. Enquanto eles avançavam um contra o outro, poeira surgiu da colisão, mas Liz entrou no portal. Quando Glutton quebrou a espada de Ray, ele a destruiu antes que pudesse se recompor, mas Liz apareceu dentro da dimensão. Com ambos tendo sido amantes no passado, Liz começou a dizer a Evan que o ódio dele não poderia torná-lo mais forte do que ela. Mas ele disse a ela que não pararia a menos que a matasse com suas próprias mãos. Ativando o sistema da Tríade Sombria, ele decidiu perfurar seu próprio cérebro com um soro, transformando-se em um monstro em brasa. O soro era uma técnica proibida que estimula o cérebro e amplifica o lado sombrio humano, aumentando temporariamente o engrama e causando um superaquecimento que transforma o feiticeiro em um monstro. Mas quando ele tentou eliminá-la, sua mão congelou naquele instante e quando Liz ativou a apoteose, uma poderosa energia consumiu Evan. Liz revelou que ativou sua técnica de autodestruição e disse a ele que seu engrama cria um fator destrutivo, que faz qualquer técnica se autodestruir. Naquele momento, a energia consumiu seu corpo, deixando Evan completamente esgotado. No entanto, quando ele começou a se perguntar se ela era a feiticeira mais forte, ela lhe disse que a lâmina de gelo era a mais forte de todas. Ela pensou que se houvesse um único feiticeiro que pudesse governar o mundo, seria ele. Em outras palavras, o feiticeiro da lâmina de gelo governará o mundo. Enquanto isso, na floresta, os amigos de Ray estavam exaustos de lutar contra os monstros, mas perceberam que todos haviam ficado mais fortes desde o exercício na Floresta Kafka. Naquele momento, os monstros começaram a despertar como demônios, mas quando lançaram rajadas de energia, lâminas de gelo os destruíram naquele instante. Nesse momento, Lídia e as outras chegaram e Carla disse a eles que assumiriam a batalha.
Então, enquanto eles começaram a atacar os demônios, Carla ascendeu ao céu e lançou um relâmpago, obliterando os demônios à sua frente. Imediatamente, Abby estendeu suas lâminas, liberando uma poderosa chama ao seu redor. E ao lançar dragões de fogo em direção ao céu, ela consumiu 1000 demônios ao mesmo tempo. Quando chegou a vez de Carol, ela lançou uma barreira de amor ao seu redor, prendendo os demônios em um feitiço de amor. Mas ao liberar um ruído terrível, ela obliterou completamente os demônios em uma poderosa nuvem de fumaça. Para apagá-los completamente, Lydia convocou lâminas de gelo e, combinando-as em uma espada gigante, aniquilou todos os demônios. Mas Abby lançou uma barreira para protegê-los de se transformarem em gelo. Ao mesmo tempo, Glutton começou a pensar que Ray era fraco, tendo notado que ele apenas estava se defendendo de seus ataques, quando Ray disse a ele para atacar com sua maior técnica. Glutton decidiu despertar todo o seu poder, ativando seu feitiço supremo de aprimoramento corporal que lançou Ray para fora da fumaça, fazendo-o cair no chão. Ao ver isso, Maria começou a culpar Rebecca, dizendo que ela causou esse caos ao decidir não revelar que estava em perigo. Ela achava que a situação poderia ter sido evitada de piorar e a culpava por ser egoísta e esconder suas emoções. Enquanto Glutton estava pronto para eliminar Ray, ele agarrou sua garganta e o empurrou contra a parede. Mas quando ele tentou devorar seu engrama, Ray ativou a desaceleração, e ao perfurar o pé de Glutton, ele começou a congelar naquele instante. Então ele apunhalou sua mão e conseguiu criar algum espaço entre eles. Mas quando Glutton tentou acabar com ele com um golpe, seu braço começou a congelar, e ao perceber que a lâmina de Ray não quebrou desta vez, Ray ativou Pandora, fazendo com que o gelo se espalhasse por todo o seu corpo até que ele estivesse completamente congelado. Mas tendo ficado exausto, Ray caiu de joelhos e, por sorte, ativou o Chronos Lock antes de desmaiar. Quando Rebecca tentou ajudá-lo, Maria a segurou e continuou dizendo que ela era responsável por esse caos. Ela disse que sempre teve tudo fácil e achava que nunca se importou com ninguém porque era a filha mais velha. Tendo ouvido o suficiente, Rebecca mandou ela calar a boca, dizendo que ia sacrificar toda a sua vida por ela. Mas quando Maria ficou irritada com suas palavras, deu um tapa no rosto dela, mas Rebecca a derrubou imediatamente, dizendo que toda a sua vida foi uma fachada, antes de dar um tapa no rosto dela para resetar seu cérebro. Ela disse que sempre foi uma pirralha rebelde, mas que sempre a amou como sua preciosa irmãzinha. Quando começou a chorar, os olhos de feiticeira dela se ativaram e seus poderes começaram a sobreaquecer. Então, quando Ray acordou, ele notou a barreira laranja, mas Liz se materializou com o corpo de Evan e disse-lhe para salvar Rebecca. Ao mesmo tempo, Amelia e os outros chegaram, mas Lydia os avisou para ficarem longe da garota, enquanto Ray penetrava a barreira de Rebecca. Assim que apareceu diante dela, ele disse que respeita sua bravura. Naquela noite, enquanto Rebecca olhava para o céu noturno, tendo se recuperado do superaquecimento, Amelia apareceu atrás dela, dizendo para ficar longe do homem dela. Ela começou a dizer que eles compartilham algo especial e passariam a noite juntos para que ela pudesse agradecê-lo adequadamente e apreciar sua longa espada. Mas Amelia começou a dizer que já apreciou a espada dele e até passou uma noite inteira com ele na cama dela. No entanto, Rebecca revelou que tinha aceitado que Ray teria várias mulheres, pois acreditava que o amor sempre vence. Sem querer se render de qualquer forma, Amelia disse a ela que lutaria pelo amor de sua vida, mas Rebecca disse que seu amor era muito mais forte. Para aceitar o desafio, Amelia decidiu oferecer a mão, dizendo que não perderia. Então, quando Rebecca apertou a mão dela para aceitar o desafio, ela prometeu que também não perderia. Nesse momento, Clarice e Alyssa apareceram diante delas, dizendo que não era justo, mas Rebecca revelou que tinha a capacidade de aceitá-las. Naquele momento, Ray apareceu e, enquanto todos estavam felizes em vê-lo, os fogos de artifício começaram a estourar no céu. No dia seguinte, Ray visitou o túmulo de Howard, percebendo que, embora tivesse se sentido perdido após a partida de Howard, ele conseguiu encontrar um mundo normal, onde tinha pessoas de quem se importava e pessoas que se importavam com ele. Assista a este próximo vídeo. Até a próxima, meus colegas mestres lendários da trama.